Olá, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal. Meu nome é Gabriel e hoje eu vim compartilhar com vocês como eu passei no meu primeiro concurso público com 18 anos de idade. Eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo que eu sou muito feliz por essa conquista. Eu passei com 18 anos, atualmente eu tenho 24 e eu sempre tive vontade de gravar esse vídeo, só que acabou que eu nunca gravei. Então essa é a hora. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha experiência. Eu refiz todos os meus passos e vou compartilhar exatamente o que eu fiz na época que eu estava estudando para o concurso que eu atuo hoje. Só para me apresentar aqui, eu sou servidor público aqui do Distrito Federal, o meu cargo é um cargo de nível médio, então eu sou agente social, técnico em desenvolvimento e assistência social e estou lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do DF. Essa secretaria é um órgão público responsável por operacionalizar, por gerir e por executar os serviços, programas, projetos, benefícios da política pública de assistência social. Então, essa política pública eu também não conhecia, muita gente não fala sobre isso, muita gente não fala sobre essa política pública, mas é uma política pública muito importante, que ela assegura os direitos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e risco social e pessoal também, tá bom? Então, eu decidi que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, porque eu vou falar toda a minha história. Eu vou falar exatamente os meus hábitos quando eu estava estudando para concurso, as curiosidades que apareceram no meio do caminho, toda a minha situação, e eu decidi que isso vai ser meio que um depoimento misturado com dicas e misturado com a minha experiência. Outra coisa é que o concurso das SEDES já tem mais de 7 anos que foi feito, então este ano vai abrir um novo concurso para SEDES. Então eu vou lançar aqui um e-book com meus resumos principais de 3 legislações principais. São dicas, são conceitos que você não pode deixar de ir para a prova sem saber eles. Eu não sou professor, eu não sou expert em educação, mas eu quis compartilhar com vocês os meus resumos. E aí vai ser por um valor simbólico mesmo, mas eu espero ajudar algumas pessoas a ser aprovadas nesse concurso que vai acontecer esse ano. Já está confirmado, é iminente esse edital, e muitos cursinhos já estão falando sobre isso, e muitas mentorias aqui do DF já tem várias turmas falando sobre isso, várias turmas voltadas para esse concurso que vai acontecer, e são muitas vagas, tá bom? Então vamos lá, o que eu fiz para ser aprovado nesse concurso com 18 anos de idade, tão cedo, né? Então, logo depois que eu terminei o ensino médio, eu já comecei a estudar para esse concurso. Mas esse edital, ele saiu em novembro de 2018, mais ou menos no meio de novembro de 2018. E eu só terminei a escola no final de dezembro. Então, eu comecei a estudar verdadeiramente para esse concurso no mês de janeiro. No mês de janeiro de 2019. Então, teve mais ou menos uns 2 meses de atraso, 1 mês e meio de atraso entre o edital e eu começar a estudar verdadeiramente, né? Então, quando eu tava na escola ainda, surgiu esse edital e eu tava muito naquela pressão assim, pô, eu vou sair da escola, o que eu vou fazer? Qual carreira eu vou seguir? Qual curso superior eu vou fazer? E eu tava muito nessa dúvida. Mas minha mãe, a gente tem uma relação muito boa e ela sempre foi ligada nesses negócios de concurso, ela sempre estudou bastante, sabe? E aí ela viu que esse edital tinha saído e me orientou a fazer esse concurso. Então eu olhei o edital e eu me interessei, porque até o momento não tinha me identificado com nenhum curso superior, e outra coisa que eu queria na minha vida era que eu tivesse um retorno rápido, sabe? Um retorno financeiro, profissional, uma realização pessoal e profissional muito rápida. E eu sabia que se eu fizesse algum curso superior, eu não ia ter esse retorno que eu queria. Então, eu sabia que demoraria 4, 5 anos para eu começar a trabalhar, começar a ter um dinheiro assim, meu próprio dinheiro, minha liberdade financeira. Então, eu não queria muito fazer um curso superior. E aí, a minha mãe me orientou a fazer esse concurso das SEDES. Aí, beleza, eu vi o edital, né, e tudo mais, e eu falei, pô, vou fazer esse concurso. Eu achei interessante, vou dar uma chance e vou estudar.
Mas eu lembro que eu não tinha recursos para arcar com um cursinho. Então, eu estava meio desnorteado, porque eu era meio que um concurseiro de primeira viagem, né? Eu comecei a assistir algumas aulas gratuitas no Gran Cursos, mesmo estudando na escola ainda, mesmo estando no ensino médio. E aí, em dezembro, que é meu aniversário, eu faço aniversário em dezembro, a minha avó e a minha tia me deram um dinheiro de presente, e foi com esse dinheiro que eu comprei um cursinho. Mas não era a minha intenção era comprar um tênis, né? Aí eu falei, mãe, eu vou comprar ainda bem que eu recebi esse dinheiro da minha avó e da minha tia, porque eu vou comprar um tênis pra mim, que eu tô precisando de um tênis. E aí ela falou bem assim pra mim, Gabriel, você não vai comprar um tênis, você vai comprar um cursinho pra você estudar pra esse concurso que eu te falei. E eu entendi, né, o que ela quis dizer e realmente eu não podia comprar o tênis, eu tinha que focar no meu futuro, eu tinha que focar no que realmente eu queria. E eu comprei esse curso. Não era assinatura, eu comprei um curso do Gran Cursos, né? Não era assinatura ilimitada do Gran Cursos Online, porque eu não tinha dinheiro. Então foi um curso mais barato, que era um curso específico, voltado para esse concurso das SEDES, né? De conhecimentos básicos e específicos para esse concurso das SEDES, voltado justamente para esse concurso, que era o que cabia no meu orçamento, que era o que cabia naquele dinheiro que eu tinha recebido da minha tia e da minha avó. Aí beleza, eu comprei esse curso e eu tinha colocado na minha mente o seguinte, eu não quero um estilo de vida de concurseiro. Eu não quero estudar muito tempo, estudar talvez anos para conseguir passar no concurso que eu quero, no concurso dos meus sonhos. Eu não quero isso. Eu quero estudar e passar. Eu vou passar. Aí eu coloquei isso na minha mente, que eu ia passar. E a primeira coisa que você precisa fazer é mentalizar você trabalhando. É mentalizar que você já está lá, atuando no cargo que você sonha, atuando naquele concurso que você quer passar. É a primeira coisa que você tem que fazer, porque você precisa declarar isso desde o início que você começa a estudar e você precisa declarar. Eu lembro que no meu caderno tinha assim, eu sou agente social da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tinha vez que eu completava uma página inteira só escrevendo isso e mentalizando isso pra mim mesmo. Eu tava declarando pra mim sobre isso. E eu orava muito, eu fazia campanhas de oração e eu falava pra Deus, eu quero ser agente social da Secretaria das SEDES, né? Eu quero ser agente social das SEDES. E graças a Deus deu certo. Mas é a primeira coisa que você precisa fazer, é mentalizar que você vai conseguir e colocar como um hábito de estudos todos os dias. Você tem que estudar todos os dias, você não pode deixar de estudar um dia, porque se você deixar de estudar um dia, muitas pessoas já estão na sua frente. Então, você não pode deixar que aqueles pensamentos de tipo assim, tem pessoas que estão estudando há anos. Esses pensamentos apareceram pra mim também. Só que eu não me deixei levar. Eu falei, cara, se eu não começar agora, eu vou ter que começar depois. Então, por que eu não vou me matar de estudar aqui agora? Aproveitando que eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho pais que podem sustentar pra mim. E é outra coisa que é muito importante que aconteceu na minha vida, porque eu tinha colocado na minha mente que era a minha única chance, e realmente foi a minha única chance de estudar só pra estudar, porque depois eu tive que trabalhar. Depois que eu passei na prova objetiva, veio a pandemia, e aí eu precisei trabalhar, né? Porque estava muito difícil a situação financeira aqui em casa. Assim, meu pai sempre deu conta de tudo, graças a Deus. Meu pai é um homem de honra e eu me espelho muito no meu pai, sabe? Mas, sabe, quando as coisas que a gente quer algumas outras coisas a mais e a gente não pode. Então, aí estava um pouco difícil a situação financeira e eu precisei trabalhar. E eu fiz o ensino médio junto com o ensino técnico, então eu também sou técnico de segurança do trabalho. E eu atuei nessa área numa empresa durante uns 6 meses. Isso é
para outro vídeo, enfim. Quando a minha mãe me falou sobre esse concurso público, eu fui pesquisar, né? Fui saber um pouco mais do edital e tudo mais, e tinha a análise do edital do Gran Cursos Online. E essa é uma dica que eu dou, que foi muito importante para mim, porque me deu uma motivação, aquele pontapé inicial de que você... para você começar a estudar, sabe? De você saber o edital. Então, principalmente os concurseiros de primeira viagem, que não sabem muito bem o que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Isso eu fiz com a análise do edital do Gran Cursos Online, porque lá eles falaram a remuneração, eles falaram as atribuições do cargo, a quantidade de vagas, os assuntos mais recorrentes e o conteúdo programático, né, as matérias que iriam cair. Então, isso foi muito importante, e eles falaram que a análise do edital não substitui a leitura integral do edital, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler o edital. Eu vi o vídeo da análise do edital e li o edital por completo, da primeira linha até a última, porque eu pensei assim, pelo menos uma vez na minha vida eu vou ler um edital inteiro. Até umas coisas que não tinha nada a ver pra mim, nada a ver comigo, assim, de tipo, isenção da taxa de inscrição do concurso público. Eu li tudo, pra realmente saber do que se trata, porque o edital é a lei, são as regras do jogo que você vai ter que jogar, que é o concurso que você vai fazer. Então, beleza, você mentaliza, você lê o edital, né, lógico, isso tudo já é o primeiro passo. O segundo passo é você estudar, você criar uma rotina de estudos e criar o hábito de estudar todos os dias. Você precisa estudar todos os dias. E então, assim, como concurseiro de primeira viagem, eu não sabia estudar. Então eu peguei o meu curso e destrinchei ele. Eu falei, eu não sei estudar, então eu vou ver todas essas videoaulas. E foi o que eu fiz. Eu comprei um caderno novo de matéria e fui lá na primeira aula que tinha lá. Aí, por exemplo, eu segui o edital. Lá tinha língua portuguesa, o primeiro item lá era, por exemplo, acentuação gráfica de língua portuguesa. Aí eu grifava a acentuação gráfica depois de ter visto todas as videoaulas de acentuação gráfica. Aí, por exemplo, direito administrativo, atos administrativos, né? Elementos do ato administrativo. Então eu via todas as videoaulas do elemento dos atos administrativos e depois grifava, fazia todos os resumos, todos os comentários do professor. Eu escrevia tudo no meu caderno e questões que ele resolvia na videoaula e outras coisas da videoaula, tudo que ele falava eu anotava, que eu achava importante eu anotava. E esse foi o meu método de estudos. Parece uma loucura, né? Anotar tudo que o professor fala, mas foi a forma que eu encontrei de estudar, porque eu não sabia estudar, eu tinha acabado de sair do ensino médio, então foi a forma que eu encontrei, sabe? E aí eu estabeleci que eu ia estudar todos os dias, o dia todo, sempre que eu tivesse uma oportunidade ali no dia, eu ia estudar. Eu coloquei isso na minha mente, eu fixei isso na minha mente e foi o que eu fiz. Todos os dias, sem faltar, eu estudava. Eu acordava cedo, tomava café e já estudava, já começava a estudar, já começava a revisar todo aquele caderno que eu fazia, os resumos, que eu fazia as anotações, os comentários dos professores, das resoluções de questões que eles faziam nas videoaulas, eu lia e relia todos os dias. Às vezes eu fazia isso 3 ou 4 vezes no dia, que era o meu método de revisão. E eu não só lia e relia passivamente, sabe? Eu lia e relia de forma ativa. Tipo assim, lá tinha um conceito de ato administrativo. Aí antes de eu ler o que era um ato administrativo, eu já tentava buscar na minha mente o que era e falar e tentar explicar para mim mesmo antes de ler. E aí depois que eu explicava para mim mesmo e depois que eu tentava já dar a resposta, aí eu lia e me corrigia. Isso é como se fosse um método de flashcards, né? Mas por que eu não fiz flashcards? Porque eu não tinha tempo. Eu acho que o tempo, ele é a principal preocupação do concurseiro. E o concurseiro precisa otimizar esse tempo. E material de revisão
é a coisa que mais consome tempo, é a coisa que mais desgastante para o concurseiro é fazer um material de revisão. Então, eu não tinha tempo de fazer os cardzinhos bonitinhos. E então, eu peguei todo aquele resumo que estava no meu caderno, eu ficava com o caderno o dia inteiro. Eu li e reli aquele caderno o dia inteiro e sempre tentava falar os conceitos antes de ler. Isso foi muito importante para mim e, inclusive, também algumas coisas que eram muito importantes que eu precisava memorizar, porque muita coisa do concurso público você precisa memorizar, que são objetivos de algumas leis que precisa saber, objetivos, princípios, diretrizes, tudo isso. Às vezes você precisa criar um mnemônico, às vezes você precisa memorizar tudo, porque às vezes cai justamente a letra da lei seca, entendeu? Nas alternativas das questões do concurso público. Eu tinha uns post-its amarelos da época da escola, e aí eu comecei a escrever tudo que eu precisava, que eu sabia que eu tinha que memorizar. Aí eu escrevia os mnemônicos, eu escrevia o que significava e colava na minha parede. Vou até tentar achar uma foto para colocar aqui, para vocês verem como é que ficava a minha parede. E então, todos os dias, eu lia e relia a minha parede e o meu caderno. Todos os dias. E, como eu falei, não de forma passiva, de forma ativa, tentando explicar para mim mesmo, tentando relembrar o conceito e não só ficar lendo, entendeu? Eu me corrigia se eu errava, então é meio que um método de flashcards. E aí, a prova era em março, mais ou menos, né? Então o edital saiu em novembro e a prova seria em março. Eu lembro que no dia da prova, a prova foi adiada, e aí, ao mesmo tempo que eu senti uma angústia, assim, de tipo, pô, eu queria já ter feito essa prova logo pra me livrar, né? Porque a rotina de estudo é uma rotina muito cansativa. Os hábitos bons são hábitos que doem, sabe? É uma rotina muito dolorosa. Então, eu já queria ter passado, já queria ter feito a prova logo. Mas ao mesmo tempo que eu senti isso, eu senti também um alívio de tipo, pô, eu tenho mais tempo para estudar, eu tenho mais tempo para revisar. E muitas vezes o concurseiro não vai conseguir esgotar todo o edital, não vai conseguir. Então a gente precisa ser muito estratégico de saber em qual matéria vai focar, qual matéria vai priorizar, porque o nosso tempo é muito corrido, o tempo do edital até a prova é muito corrido, e muitas vezes a gente não vai conseguir zerar todo o edital. E aí eu lembro que eu tive essas duas misturas de sensações de tipo, pô, queria ter feito já essa prova, e pô, eu tenho mais tempo de revisar, eu tenho mais tempo de buscar as matérias que eu não consegui entender direito. E aí, beleza, a prova foi adiada e eu continuei no meu ritmo de estudos. Eu lembro que eu me trancava no quarto de manhã, eu só saía pra comer, pra conversar um pouco com os meus pais, e eu não saía pra nada, assim. Eu me privei de sair com os meus amigos até final de semana, assim. De vez em quando eu saía, mas eu sempre compensava as minhas saídas com muitas cargas de estudo. Depois que eu saía, depois que eu chegava, aí eu começava a estudar muito, eu ia até de noite, assim, estudando. Então foi uma loucura mesmo na minha vida, porque eu realmente queria passar de verdade, eu não queria uma rotina leve, sabe? Eu falei assim, véi, eu vou fazer de tudo porque eu preciso passar agora, eu quero passar agora porque é a minha única chance. Foi isso que eu pensei e foi isso que eu fiz todos os dias, até o dia da prova. E aí eu lembro que a prova foi remarcada para tipo maio, se eu não me engano. E aí, faltando um mês pra prova, eu lembro que eu não tinha feito nenhuma questão. Assim, nenhuma questão de eu ter ido lá, buscado, procurado a questão e ter feito. Eu só fazia nas videoaulas que eles pediam pra fazer, eu fazia. Isso foi um erro muito grave que eu cometi, porque eu só fazia as questões que estavam na videoaulas e eu não fazia por minha conta própria. Aí me bateu um desespero, aí beleza, aí eu fui e comecei a fazer só questão. Eu parei de ter a teoria, porque a teoria eu só tava na teoria, né, praticamente. E eu comecei a buscar lá no banco de questões do Gran Cursos, eu filtrei os assuntos que eu queria fazer as questões e comecei a fazer todas as questões que eu podia.
Eu sei que no início eu lia as questões e errava tudo. Eu errava tudo, mesmo sabendo todos os conceitos, mesmo sabendo o que a questão estava pedindo, mesmo sabendo de toda a teoria, eu errava a questão porque eu não tinha prática. Aí isso me bateu um desespero tremendo, assim, porque eu falei, meu Deus, eu não sei de nada. Mas é só porque eu não praticava, entendeu? E as provas são feitas de questões. Então a gente precisa resolver as questões desde o início dos estudos. E aí eu lembro que me bateu um desespero, e aí eu comecei a só fazer questão, só fazer questão, só fazer questão, e aí eu comecei a acertar as questões que começou a ser difícil eu errar as questões. E aí eu comecei a ficar muito mais feliz, muito mais confiante, e foi muito bom essa experiência, porque eu pude provar na pele o que as questões, por que as questões são tão importantes da gente fazer. É muito importante fazer questão, porque mesmo com a teoria, mesmo você sabendo tudo de cor, assim, por exemplo, memorizado já, e ter entendido todos os conceitos, ter entendido tudo, você precisa fazer as questões, porque as questões são práticas e a prova são feitas de questões. Se você não tiver a prática, você é eliminado na prova, você não consegue fazer, igual eu estava tentando fazer as questões no início, eu errava tudo mesmo sabendo. É incrível isso. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que depois da prova ter sido adiada, eu lembro que eu foquei muito em português, em língua portuguesa, porque eu lembro que tinha muitos assuntos que eu ficava achando tão chato, assim, eu falei, depois eu entendo isso. Aí eu lembro que depois que a prova foi adiada, eu foquei muitos dias estudando só português, eu não estudava mais nada, eu só lia e relia, né, fazia a revisão de tudo que eu já estava sabendo, de todas as videoaulas que eu tinha anotado no meu caderno, todos os comentários, tudo. Eu fazia a revisão certinho todos os dias, li e relia ativamente, igual eu falei. Mas eu foquei vários dias só na língua portuguesa e não pegava mais nenhum conteúdo novo, só revisão em língua portuguesa, revisão em língua portuguesa. E isso foi muito importante para mim na hora da prova e muito importante para minha vida, porque até hoje eu uso os conhecimentos que eu adquiri lá no passado. Naquela época que eu estava estudando, o que eu peguei vários dias para estudar a língua portuguesa, era um curso completo com Elias Santana, do Gran Cursos Online. Foi muito bom, foi muito importante para mim e foi muito bom até para minha carreira mesmo, para minha execução profissional, para minha atividade laboral. Aí chegou no dia da prova, beleza, eu entrei tudo certinho e sentei no meu lugar e comecei a fazer a prova. Outra dica que eu dou, que é muito importante, é você manter a sua saúde emocional em dia, você estar tranquilo e você saber que você também tem direitos ali. Por que eu falo isso? Porque no dia da prova, eu lembro que era de tarde, né? E o sol estava lá tendo muito forte na minha mesa, muito forte nas minhas costas. E eu lembro que eu não falei nada. Desde o início da prova até o fim, eu fiquei com aquele sol nas minhas costas e eu agoniado, né? Eu torcendo pro supervisor lá da sala, pro fiscal da sala, para ele ver a minha situação e tentar me mudar de lugar, mas eu não falei nada para ele. E isso foi um grande erro também para mim, na hora da prova, não ter falado nada, porque eu poderia ter falado, pô, me muda de lugar, porque está me incomodando isso, né? Mas eu não falei nada, isso foi um grande erro, e eu acho que eu posso ter errado algumas questões bobas por conta disso, sabe? Por conta do incômodo. Então, tudo que te incomodar na hora da prova, no dia da prova, você comunica ao fiscal para ver se ele consegue viabilizar alguma forma de te ajudar. Porque naquele momento eu poderia ter trocado de lugar, né? E eu não troquei, fiquei lá aguentando o sol. Horrível. Aí eu lembro que na minha classificação preliminar, eu estava em 436, mais ou menos, assim. A quantidade de vagas era mais ou menos 400, né, como cadastro de reserva. E aí eu lembro de ter falado assim, mas não vai ficar assim. Eu vou passar nas imediatas, eu vou conseguir ir para as imediatas.
e eu não quero ficar no cadastro de reserva, eu não vou ficar nessa posição, eu vou estudar muito. E aí eu fiz a etapa de sindicância vita pregressa, que precisou levar muitos documentos lá para o pessoal da banca examinadora, fiz a etapa psicológica, e aí chegou no curso de formação. Ah, detalhe, teve a Covid-19, né? Então, assim, um concurso que era para ter durado, assim, sei lá, uns 6 meses, demorou mais ou menos 2 anos para chamar. Então, foi bem complicado essa parte de espera, essa parte de muita angústia, sabe? Porque teve lockdown, teve um monte de coisas, a pandemia estragou muitos nossos planos, e aí a gente teve que esperar bastante tempo. Tanto é que eu passei, né, com 18 anos e só fui tomar posse, só fui exercer o meu cargo com 20 anos. Mas beleza, aí quando chegou o curso de formação, o edital do curso de formação, eu comecei a estudar muito. E o nosso curso de formação foi feito online, né? EAD. E aí eu estudei muito, eu lembro que eu vi todas as videoaulas, fiz todos os resumos, anotei tudo, lia e relia, fazia revisão, fazia questões. E no dia da prova do curso de formação, eu lembro que eu tinha feito a prova, aí eu tinha saído e eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu sabia tudo, mãe, eu tô muito feliz, eu sabia todas as questões, porque realmente no dia da prova do curso de formação, eu sabia de tudo, não tinha uma questão ali que eu não sabia. E aí foi um momento muito valioso pra mim, que eu guardo essa memória com muito carinho, porque eu acertei muitas questões, eu sabia de todas as questões, mas eu errei algumas, logicamente, mas eu sabia de tudo. Tudo que estava ali eu já tinha visto, já sabia mais ou menos ali a resposta, e eu acertei todas as questões praticamente. E aí eu lembro que eu estava em 436 e pulei muitas posições, pulei mais de 300 e poucas posições, e eu fui para as vagas imediatas. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre, e nossa, foi um presente de Deus mesmo. Aí um dia minha mãe me acordou falando: Gabriel, seu nome tá no diário oficial, Gabriel, você foi nomeado. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aí eu lembro que a gente pulou, que a gente gritou, a gente riu juntos, gritou de alegria, orou, a gente orou, a gente ajoelhava, assim, todas as vezes que acontecia alguma coisa de bom, a gente ajoelhava, a gente falava: vamos agradecer a Deus. Aí a gente ajoelhava onde quer que a gente estivesse, a gente ajoelhava juntos e agradecia a Deus, orava. Realmente foi um presente de Deus na minha vida, esse concurso. Foi uma provisão que mudou a minha vida, mudou a minha história. E outro ponto muito importante, que é uma dica que eu dou também, é comemorar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, sabe? Porque eu lembro que na fase da sindicância vida pregressa, a gente precisou levar muitos documentos, né? Então, todo documento que dava certo da gente buscar no site lá e imprimir, dava tudo certinho, e até mesmo da gente ter levado lá e ter dado certo, a gente agradecia, a gente vibrava, a gente comemorava mesmo, como se fosse uma vitória gigante, mas são vitórias pequenas, né? Então, assim, é uma dica que eu dou pra vocês, que é o seguinte: comemore as pequenas vitórias, comemore as questões que você acerta, todas as questões que você acerta, comemore, por mais que seja simples, boba, comemore, porque isso faz total diferença na sua aprovação e na sua mentalidade, na sua autoconfiança. E aqui estou hoje eu sou servidor público há mais de 4 anos, já tenho estabilidade, graças a Deus, porque eu passei pelo estágio probatório de 3 anos, então assim, é uma maravilha. Eu tenho liberdade financeira porque eu posso ajudar aqui em casa, eu posso ajudar os meus pais, eu tenho meu próprio dinheiro, sabe? Então, nossa, que alívio, é muito bom. Principalmente aqui no DF, que a gente tem 5 abonos, então a gente tem um privilégio muito bom de folgar, né, 5 vezes ao ano, diferentemente do federal, né? Acho que servidor federal não tem 5 abonos. E é isso, a minha história é essa. Eu posso ter esquecido alguns pontos, mas eu posso falar também em outros vídeos. Eu acho que esse vídeo ficou gigantesco, e eu acho também que eu não soube costurar direito as histórias.
Mas tudo está sintetizado nisso, de fazer o básico bem feito, que é estudar todos os dias, fazer as suas revisões todos os dias, ler e reler os seus resumos, ler e reler as questões que você errou, sempre revisar, sabe? E sempre manter a sua mente saudável, a sua saúde mental, a sua saúde emocional em dia, porque na hora da prova você precisa estar bem para fazer todas as questões. E sempre fazer questões, porque a prova é feita de questões. E dar o seu melhor, sabe? Eu acho que quando você dá o seu máximo, você chega na hora da prova e você fala, tudo que eu pude fazer, eu fiz, e se for para dar certo, vai dar certo. E outro ponto muito importante, importantíssimo, que eu quase esqueci, mas eu vou falar agora, que se você acredita em Deus, você tem que buscar, você tem que conversar com Ele, você tem que falar, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu preciso passar nessa prova, eu preciso ter essa liberdade financeira, eu preciso conquistar esse cargo público, porque é o meu sonho. E seja sincero, porque eu fui sincero, eu declarava, eu anotava, eu fazia campanhas de oração de noite, de madrugada, e pedia para Deus, Deus, por favor, me dê essa aprovação. Jesus, por favor, ilumina a minha mente. Aí eu lembro que eu falava assim, impregna todos os conhecimentos que eu tenho, e tudo que eu ler, tudo que eu fazer, tudo que eu resolver, todas as questões que eu fizer, tudo que eu escutar as videoaulas, impregna na minha mente para na hora da prova eu lembrar. E graças a Deus deu tudo certo. Então, se você acredita em Deus, peça para Ele que vai dar tudo certo, tá bom? E dê o seu melhor. Faça o básico bem feito todos os dias. Mas é isso, pessoal. Valeu por ter assistido o meu vídeo. Ficou muito grande. É o meu primeiro vídeo também. Mas é isso. É só para registrar a minha gratidão a Deus também por Ele ter me dado por Ele ter entregue esse presente para mim tão cedo e tão jovem, né? Então é isso, pessoal. Tchau. Com Deus, hein?